Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, queridíssimo público que aqui se encontra, obrigado pela presença de todos, nos dá uma verdadeira alegria recomeçarmos o ano, pelo menos as atividades da Academia Brasileira de Letras, com o público com a qualidade que nós sabemos qual é e a reconhecemos no entusiasmo, na permanência, na adesão aos programas dessa casa. Nós estamos muito felizes com a presença de todos aqui e muito obrigado. Antes de dizer da minha alegria da presença de Antônio Risério, gosto de dizer que a programação deste ano das mesas, a programação cultural, está a cargo do acadêmico Antônio Torres, que vem dando continuidade ao belíssimo trabalho de todos os que o precederam, em modo especial a acadêmica Ana Maria Machado, a quem ele sucede imediatamente. Agradeço também a presença dos queridíssimos acadêmicos que aqui se encontram. É preciso pensar de forma maiúscula, vigorosa, e a academia não abandona nem o maiúsculo e nem tampouco vigoroso, do que significa a cultura brasileira, suas derivas, continentais ou menos, sua condição alta e poliédrica, portanto, não uma cultura de uma única voz, mas uma polifonia que generosamente foi construída através dos séculos, com as suas dissimetrias, com as suas contradições, grandes momentos sublimes e momentos de fraqueza e desagregação, mas é o que somos, é o nosso rosto. Por isso, antes de apresentar a acadêmica Ana Maria Machado e o ciclo, gosto de dizer, de modo especial, da minha admiração pelo Antônio Risério, cujo livro Textos e Tribos, há muito tempo escrevi sobre, com grande entusiasmo, além de ser ele um apaixonado por Giambattista Vico, o que mostra justamente as pluralidades, as ramificações da cultura de Antônio Risério, que tem trazido para a cultura brasileira, mas a Ana Maria dirá muito melhor do que eu, com mais propriedade, um signo importante, renovador, em que a tradição e a modernidade convergem sem maiores ruídos, ou quando há ruído ele está lá e as absorve como dissonâncias capazes de elocução. Muito contente. A acadêmica Ana Maria Machado, que fará a apresentação de Antônio Risério, se formou pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil em Letras Neolatinas, fez pós-graduação na UFRJ. É doutora em Semiologia e Linguística pela Universidade de Paris. Lecionou na Faculdade de Letras e na Escola de Comunicação da UFRJ e da PUC do Rio de Janeiro. Foi professora da Sorbonne e das universidades Berkeley e Oxford. Como jornalista, trabalhou em diversos órgãos de imprensa nacional e estrangeira. É membro do PEN Clube e do Seminário de Literatura da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Foi agraciada com 3 prêmios Jabuti, Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, Bienal de São Paulo, João de Barros, Cecília Meirelles, o Prêmio Machado de Assis na ABL, pelo conjunto da obra, e Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional. No campo internacional, destacamos o Prêmio Casa de las Américas, o Prêmio Hans Christian Andersen, Prêmio Melhores do Ano da Biblioteca Nacional da Venezuela, Lifetime Achievement Award em Literatura do Brazilian International Press Award de Miami, e o Prêmio Príncipe Claus, na Holanda, Prêmio Estrela de Prata da Suécia, e os prêmios se multiplicam, mas não há tempo suficiente para enumerá-los. E todos sabemos da posição de Ana Maria no cenário internacional. Em 2012 e 2013, de forma luminosa, presidiu a Academia Brasileira de Letras e ela fez parte, como é sabido, de muitas gestões. A bibliografia é imensa, e traduzida para mais de 20 idiomas e publicada em 28 países, inclui 10 romances premiados, 12 ensaios e dezenas de títulos infantos juvenis. A Ana Maria não coube aqui, mas foi possível fazer. Antes de passar a palavra à Ana Maria, como é de praxe lamentável para mim, eu preciso me ausentar. Como eu sempre costumo dizer, quem perde sou eu, ganham todos, mas eu vou recuperar Antônio Risério pela videoconferência, mas antes quero dar um abraço a Antônio Risério, passando a palavra à Ana Maria Machado. Ficamos nós aí. Eu queria chamar o Antônio Torres para vir sentar aqui, que é o novo coordenador dos ciclos, segundo o secretário da nova diretoria, para ele se acostumando, presidir essa mesa aqui. E, enquanto ele sobe, chega para a gente aproveitar bem o tempo, eu vou começar a ler um pouco do currículo da apresentação de Antônio Risério, que é enorme, eu vou ficar cortando para não ter não avançar no tempo dele, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas eu quero dizer para que
quem não conhece, sinta um pouco a imensa variedade deste homem que eu ouvi falar nele pela primeira vez no tempo do tropicalismo ainda, quando Caetano Veloso falava em Risério como um guru, assim. E desde então veio acompanhando vários intelectuais que eu admiro muito, como Janete e outros, sempre falam no Risério com muita admiração, e aí fui lendo a obra dele aos poucos, parte, porque ela é muito grande, e vendo o pensador agudo, instigante, brilhante e provocador que ele é, e corajoso. É um baiano, poeta, romancista, ensaísta, sociólogo, historiador, antropólogo, eu não sei muito bem como se situa nisso, tem formação numa dessas especialidades, pós-graduação em outra, enfim. E integrou grupos de trabalho que implantaram a televisão educativa, que implantaram as fundações Gregório de Matos e Onda Azul, o Centro de Referência Negro-Mestiça e o Hospital Sara Kubitschek, na Bahia. Na década de 80, criou e dirigiu na Prefeitura de Salvador o projeto de proteção e recuperação dos terreiros de candomblé da cidade. Coordenou o CEBRAN, que é o Centro de Estudos da Rede Sara de Hospitais em Brasília. Vão vendo quantas coisas variadas. Elaborou o projeto geral para a implantação do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e do Cais do Sertão Luiz Gonzaga, no Recife. Integrou os núcleos de criação e estratégias das campanhas presidenciais de Lula e Dilma e de Ulisses Correia da Silva, em Cabo Verde. Tem feito argumento e roteiros para cinema e televisão, e entre eles a adaptação do Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Escreveu uma série de livros, eu não vou citar todos, mas entre eles Textos e Tribos, poéticas extra-ocidentais nos trópicos brasileiros, Fetiche, Uma História da Cidade da Bahia, a novela A Banda do Companheiro Mágico, A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros, A Cidade no Brasil, que é um livro primoroso, Mulher, Casa e Cidades, um romance, Que Você é Esse, A Casa no Brasil, que é um dos mais recentes, e o mais recente de todos, salvo engano, sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. E estará hoje, ao fim dessa conferência aqui, na Livraria da Travessa de Ipanema, lançando os seus 2 mais recentes e autografando. Atualmente, no caminho do Museu da Língua Portuguesa e do Cais do Sertão Luiz Gonzaga, está engajado no projeto de implantação da Casa da Música em Salvador. E vai falar sobre Em Busca da Nação Perdida, dentro de um ciclo que eu pensei para focalizarmos esse pensar o Brasil hoje em suas sínteses e confluências, e eu procurei chamar pessoas que nos ajudem nisso, que nós estamos precisando tanto. Sínteses e confluências, pensando a fundo o Brasil hoje. Com a palavra, Antônio Risério. Boa noite. O som tá bom, né? Só 2 observações iniciais. Uma é que, depois que eu tive um AVC, eu trago escrito, porque eu não confio mais tanto na minha memória. Então, já trago as coisas organizadas para não ter esse risco. A segunda é que eu esqueci no hotel meu óculos de leitura, então eu vou ter que fazer esse improviso aqui. Mas aí vamos lá. Imagino que um artigo no Estadão tenha provocado esta nossa conversa, de modo que vou retomá-lo aqui, a partir do muito que se tem falado sobre a necessidade de ampliar e animar o campo democrático brasileiro. E o que venho ressaltando é que o Brasil não vai experimentar nenhuma guinada radicalmente democrática se não encarar pelo menos 2 coisas. A primeira é que este campo democrático se empenhe numa revisão rigorosa do que fizemos, dos governos de Fernando Henrique aos governos petistas. A segunda é que tratemos de repensar a sociedade brasileira com o objetivo último de reinventar a nação. Werneck Viana passou pelo tema em entrevista recente.
observando que o desentendimento a respeito de nossa trajetória histórica e dos nossos valores chegou a um ponto agônico. Ninguém, aspas, ninguém mais pode reconhecer na nossa história êxitos e sucessos, fecha aspas. Execra-se até mesmo a abolição de 1888, luta democrática vigorosa que se arrastou por décadas numa ampla coalizão de classes e cores. Enfim, tudo o que era da nossa tradição foi depredado, foi jogado no lixo. Despreza-se a nossa história, desqualificam-se nossos feitos. O 13 de maio hoje é o dia do zootecnista. Enfim, de algumas décadas para cá, submetemos a nossa história como povo e nação, a nossa experiência nacional, a um processo de avacalhação sistemática. Mas vamos partir aqui da formação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi durante um século o nosso único centro de estudos históricos. A missão do Instituto, com Weyhagen na frente, era dizer quem éramos, em termos geográficos, balizando o espaço nacional, situando cidades, rios, etc., e em termos históricos, definindo um elenco de feitos e personalidades exemplares que definiriam uma identidade nacional. Foi assim que se forjou a primeira história oficial do Brasil, gerada no tempo do Império, em resposta a demandas surgidas com a conquista da autonomia nacional em 1822. Essa história forjou um passado brasileiro, quase o criou, produzindo mitos e mistificações. Celebrava a colonização lusitana, a monarquia constitucional, as classes dominantes, a nação branca. E isso perdurou. Mesmo em meados do século passado, a espinha dorsal dessa historiografia predominava, reinando nos meios letrados e nas escolas. Foi então que certa esquerda brasileira se empenhou numa revisão dessa história, mas se empenhou mal. Não tratou de encarar em sua complexidade a experiência nacional brasileira. Optou pelo maniqueísmo, pela visão do Brasil como um filme de bandido e mocinho. Repetiu a velha história, invertendo seus sinais. Passamos a ter, então, basicamente, as figuras do negro luminosamente libertário, do índio eco-feliz e do português genocida. E isto se gravou nos parâmetros curriculares do ensino, no governo de Fernando Henrique, este nosso conhecido colecionador de acertos inesquecíveis e equívocos inacreditáveis. Ou seja, esta história se converteu em praxis escolar, em rotina pedagógica, em ideologia historiográfica dominante. Configurou-se, enfim, como a nova história oficial do Brasil. Acontece que essa nova história substituiu mentiras antigas por mentiras novas. O negro luminosamente libertário e o índio eco-feliz são duas empulhações. Havia escravidão tanto na África quanto entre nossos índios. A sociedade tupinambá era uma máquina de guerra implacável, destruindo outras sociedades indígenas, tomando-lhes as terras, etc. Palmares tinha escravos e palmarinos sequestravam mulheres negras e brancas para usá-las em serviços agrícolas e sexuais. Quanto ao português, é claro que não temos de celebrá-lo sem senso crítico, mas também não devemos tratá-lo apenas como eterno malfeitor, porque também é mentira. Qualquer pessoa que de fato conheça a nossa história sabe disso. Mas o que vingou, graças à ignorância generalizada, foi o panfletarismo rasteiro. É por isso que temos hoje de repensar o Brasil, de rever com serenidade e lucidez, com conhecimento, acima de tudo, a experiência nacional brasileira. Esta é uma tarefa fundamental. Temos de nos conhecer, em vez de ficar repetindo clichês direitistas ou esquerdistas, falsificadores de nossa trajetória no tempo. O binarismo maniqueísta é perfeito,
para quem não gosta de pensar. Nossa esquerda foi criada no cultivo do maniqueísmo, identificando o opressor, a classe dominante, ao mal e o oprimido ao bem. E foi assim que partiu para revirar pelo avesso a historiografia tradicional do país. Bem nos termos da retórica marxista, a classe dominante foi acusada de tudo, e as classes ou os povos dominados passaram a ser celebrados irrestritamente. Não era preciso pensar, bastava denunciar o mal e celebrar o bem. Daí que conquistas nacionais passaram a ser objeto de negação, de ataque e mesmo de deboche. Nada era relativizável, nada era complexo. Mas não é só. Dividiram o país em um nós e um eles, ambos míticos. Nós teríamos sofrido tudo, eles teriam sido os culpados de tudo. Então, todos passaram a dizer: eles mataram os índios, eles humilharam as mulheres, eles depredam o meio ambiente, etc. Ou seja, nós não tínhamos culpa alguma no cartório. Isso é terrível. A gente passa a tratar as coisas na terceira pessoa. Nos demitimos da responsabilidade diante de tudo o que fizemos, como se essa demissão fosse possível. Se realmente quisermos levar o Brasil a sério, nos interpretando em profunda profundidade, teremos de reaprender a dizer nós. E o processo não parou. Textos e mais textos foram se multiplicando nesse horizonte maniqueísta e fraudulento. A apresentação da Estação Primeira de Mangueira, no Carnaval de 2019, foi o desfile desta nova história oficial. Houve quem escrevesse que a escola de samba estava contando a história que não se encontra nos livros. Longe disso, o desfile da Mangueira foi desfecho de anos e anos de doutrinação, via livros, artigos, panfletos, cursinhos políticos, proselitismo militante, pregação em escolas públicas e privadas, com todas as mistificações que a esquerda cultua por má fé ou por desconhecimento. Foi assim que vi pessoas informadas, orgulhosas de se definirem no campo da democracia, aplaudindo: vamos com a Mangueira saudar os malês. Ora, os malês nada tinham, nunca tiveram nada a ver com democracia. Seu projeto incluía fuzilar os brancos e escravizar os mulatos. Aqueles negros islamizados eram africanos escravistas que lutavam exclusivamente contra a sua própria escravização, mas não contra a escravidão em geral. Esta só foi combatida entre nós, enquanto sistema, pelo movimento abolicionista, que, aliás, contava com 3 pretos entre os seus 5 principais líderes: Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. E a desqualificação da experiência nacional brasileira se generalizou, rolando no reino do desconhecimento e no espaço de uma sociedade bipolar, onde se vai da euforia à depressão num segundo, mas sob os signos constantes do masoquismo e da autodepreciação derivada da ignorância. Daí que ouçamos frases do tipo: é assim desde 1500, é assim desde as capitanias. Mas é ridículo postular uma linha de continuidade entre Mendes Sá e a construtora Odebrecht. A suposta analogia é fruto apenas da combinação de ignorância histórica e masoquismo nacional. Claro que temos um vasto elenco de coisas abomináveis em nosso passado. Mas e que nação não as tem? Como bem disse Trevor Roper, a história é uma interação complexa e contínua de interesses, experiências e ideias, bem como, na melancólica expressão de Gibbon, o registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Ao mesmo tempo, temos sim o que comemorar. Falei do movimento abolicionista e de 1888, ainda hoje a nossa maior revolução social. Mas posso dar exemplos em vários campos.
enquanto os norte-americanos atiravam seus índios em terras estéreis. No semiárido das Montanhas Rochosas, o Brasil criou o Parque Nacional do Xingu, um paraíso ecológico maior do que Israel, quase do tamanho da Bélgica. Mesmo o nosso tão criticado espírito de conciliação merece ser visto com outros olhos. Quem o despreza age como se só a guerra fratricida, com cidades bombardeadas e gente metralhada nas ruas, pudesse ser a glória ou a beleza suprema. Celebração bélica que mais recentemente nos vende comunistas e do futurista Marinetti. E aqui entre nós podemos encontrar, tanto no aristocrata como Paulo Prado, quanto nos delírios mais extremistas da esquerda, da intentona comunista de 1935 aos atentados terroristas da década de 1970. Um romantismo homicida, em suma. Mas vamos adiante. Falando da França oitocentista em seu diário, Michelet faz uma observação que se aplica à perfeição à atual conjuntura brasileira. Aspas. De todos os males deste país, o mais profundo, a meu ver, é que ele perdeu a consciência de si mesmo, a consciência de sua natureza, de sua missão, de seu papel nesse momento, a consciência histórica de seu verdadeiro passado. Fecha aspas. Precisamos pensar sobre isso com relação a nós. O Brasil hoje me parece justamente uma nação desencontrada, perdida. A própria ideia de nação entre nós parece algo ferida e, em alguns momentos, rechaçada. Verdade que são muitas as visões do significado de nação. Marx, por exemplo, desmantelou o conceito de Estado e dessacralizou o de nação. O marxismo vê a nação como mistificação das classes dominantes para manter as massas anestesiadas. A nação não passaria de superstição ideológica, além de ser uma pedra no caminho da realização da fraternidade comunista universal. Não ficarei no extremo marxista, nem no extremo da celebração. Para meu propósito aqui, recorro ao socialista austríaco Otto Bauer e ao escritor tcheco Miroslav Roš. No texto A Nação, escrito em inícios do século XX, Bauer dá a sua definição de nação enquanto comunhão de destino. Aspas. Comunhão não significa apenas semelhança. A Alemanha, por exemplo, passou pelo desenvolvimento capitalista do século XIX, tal como fez a Inglaterra. As forças que atuaram nessa direção foram as mesmas nos dois países e tiveram influência decisiva no caráter desses povos. No entanto, nem por isso os alemães se tornaram ingleses. A comunhão de destino não significa apenas a sujeição a uma sina comum, porém, uma experiência comum do mesmo destino, em constante comunicação e em interação contínua uns com os outros. Tanto os ingleses quanto os alemães vivenciaram o desenvolvimento capitalista, porém em épocas diferentes, lugares diferentes e apenas com uma frouxa ligação uns com os outros. Assim, embora as mesmas forças propulsoras possam tê-los tornados mais parecidos entre si do que antes, elas não os transformaram num só povo. Não é a semelhança de destino, mas apenas a experiência e o sofrimento comuns do destino, uma comunhão de destino, atravessando linhas de classe que cria a nação. Fecha aspas. Poucas décadas depois de Bauer, um elenco das mais brilhantes estrelas da antropologia norte-americana se empenhou nesse horizonte de estudos. Tomaram o caráter nacional como objeto privilegiado da análise antropológica, buscando demarcar e definir um padrão comportamental ou psicológico comum a toda uma sociedade que a particularizaria diante das demais. Mas o interessante é que, ao transfigurar um território nacional em território cultural, ou fronteiras políticas em fronteiras antropológicas, eles constituíram a nação como objeto de estudo da antropologia.
Importante sublinhar que mesmo os mais recentes estudos sobre o assunto se movem no vasto campo desenhado por Herder, pelos românticos alemães, por Bauer e pelo chamado culturalismo norte-americanos. Continuamos a converter espaços políticos em espaços antropológicos, considerando fronteiras nacionais como fronteiras culturais. E talvez não tenhamos mesmo como nem por que nos livrar disso. Afinal, a disposição para a conversão do político em antropológico, nesse caso, nem mesmo é formulação culta, doutoral. Ela se processa no cotidiano das pessoas comuns, onde se manifesta de forma intelectualmente obscura, mas no plano da sensibilidade, com clareza e concretude. A pessoa sabe que é brasileira não pelo simples fato de ter nascido no Brasil. Ela sente isso em profundidade anímica, sentindo-se também inscrita numa teia viva de signos, sentimentos e formas compartilhadas que configuram uma identidade, uma comunhão. John Borman, escrevendo sobre Berlim, distinguiu entre nacionalidade e nationness, referindo-se esta a interações e práticas cotidianas que produzem um sentimento intrínseco e frequentemente não articulado de pertencer, de estar em casa. É esta nationness que vemos e ouvimos, de modo fragmentário, sentimental e escassamente articulado, nos discursos verbais e nas condutas semióticas de nossas classes populares. E é deste espaço primário, denso e meândrico, que se vão articular as teorias acerca do caráter e da identidade nacionais. Isto explica, ao menos em parte, o sucesso público dessas narrativas. Ao mesmo tempo, há o influxo inverso. As ideologias da identidade, disseminando-se na vida social, também passam a estruturar pensamentos e condutas. Por esses caminhos, uma determinada ideologia pode produzir o seu efeito de retorno, afetar de volta a existência social. Existe, de fato, um jogo de efeitos recíprocos entre a realidade comunitária e as reflexões que procuram definir o que ela é, tanto em suas ondulações de superfície, quanto nos movimentos de suas correntes mais obscuras e submersas. Pode mesmo acontecer que um discurso sobre a identidade descreva não o que somos, mas o que gostaríamos de ser, e nos atraia em sua direção. Do mesmo modo que um orixá, enquanto arquétipo comportamental a ser seguido, vai redesenhando as condutas daqueles que são simbolicamente seus filhos. Vale dizer, a teoria também cria suas criaturas. Por tudo isso, Miroslav Roch está certo quando trata a nação como uma formação antropológica. Não apenas as nações se formam afirmando especificidades históricas, étnicas e ou culturais, como a demarcação de fronteiras políticas, como o que imanta o espaço geográfico demarcado, contribuindo para que o povo que se encontra dentro daqueles limites se sinta feito do barro daquela terra. E se a tese vale para uma situação interétnica típica, vale ainda mais para um país como o nosso, que vive ao abrigo de uma só língua e onde não vigoram cartas marcadas de etnias no sentido estrito da palavra. Isto é, um país que não carrega nenhuma Catalunha no seu espaço geográfico. O Acre tornou-se brasileiro há uns 100 anos e hoje a população do Acre não é meramente classificada como brasileira. Ela se vê, se sente e se define como tal. Miroslav Roch define nação como um grande grupo social integrado não por uma, mas por uma combinação de vários tipos de relações objetivas, econômicas, políticas, linguísticas, culturais, religiosas, geográficas, históricas, e pelo reflexo subjetivo dessas relações na consciência coletiva. Dentre os vínculos que embasam a unidade do grande grupo social, 2 são indispensáveis
para que uma nação se constitua e se mantenha como tal. De uma parte, a lembrança de algum passado comum, tratado como um destino do grupo ou pelo menos de seus componentes centrais. De outra, uma densidade de laços linguísticos ou culturais que permitam um grau mais alto de comunicação social dentro do grupo do que fora dele. À falta dessas condições básicas, o que teríamos não seria uma nação, mas uma coalizão multicultural ou dominações étnicas dentro de um mesmo espaço político. Em outras palavras, uma nação se forma e se mantém a partir de uma história, uma língua e uma cultura comuns, ao menos em seus traços distintivos essenciais. E aparece assim, na constelação das demais nações, como uma entidade histórico-antropológica, como uma configuração antropológica dinâmica, sempre mutável a largos e longos prazos, mas se movendo a partir de suas matrizes básicas ou dos elementos centrais de sua tessitura de origem. É justamente isso o que hoje se encontra em crise no Brasil, por conta de processos equivocados de reconfiguração em mudança. Já falei do processo de avacalhação sistemática a que temos submetido a experiência nacional brasileira, mas outros processos convergem para esgarçar nossa comunhão de destino. Como não dá para falar de tudo, tenhamos em mente aqui, pelo menos, as polarizações hoje reinantes no país. Uma série de polarizações, todas na pauta do binarismo maniqueísta. O nós contra eles, em diversos figurinos da luta do bem e do mal, se expandiu nas mais variadas direções. E em todos os casos, trata-se de um tipo particular de polarização, porque sempre tivemos polarizações e conflitos entre nós, mas, em boa medida, polarizações conviviais, por assim dizer. Sim, devemos distinguir entre polarizações conviviais e polarizações excludentes. Vale dizer, entre polarizações passíveis de coabitação no espaço do país e polarizações que estabelecem como meta o despejo do outro e, no limite, sua destruição. Podemos ver isso na presente polarização político-partidária e na também presente polarização religiosa. Aqui, a coexistência forçada não dissimula o desejo de sufocar para sempre o outro, se possível, providenciando o seu banimento do horizonte nacional. Quando falo de polarização político-partidária e polarização religiosa, não posso deixar de situar o neopentecostalismo e o PT no mesmo horizonte sociológico. O PT e entidades como a Igreja Universal se afirmaram num processo em que as classes populares brasileiras passaram a dispensar tutores hierarquicamente bem colocados na estrutura geral da sociedade. Entrando no século XXI, o povão parecia raciocinar assim: se o presidente Lula é um dos nossos, não preciso de nenhum professor ditando minhas escolhas. Se Edir Macedo é um dos nossos, não preciso de ninguém me dizendo o que é certo ou errado. O povo passou ele mesmo a eleger o bom e o ruim, a fazer escolhas autônomas e explícitas com uma desenvoltura nunca antes vista. Daí a projeção inédita da música caipira e da chamada música brega, por exemplo. Tudo isso é parte da mesma coisa. Ninguém mais precisava ter vergonha de suas preferências, já que o presidente da República curtia telenovelas e programas de auditório. Sociologicamente, aconteceu uma formidável mudança cultural no país. O povão voltou as costas para o tal do círculo do bom gosto. E o que temos aqui, tanto no caso do PT quanto no da Universal, não é mais um populismo feito de ricos para pobres ou de doutores para iletrados, como sempre aconteceu em nossa história, mas um populismo entre iguais, feito de pobres para pobres
e de ignorantes para ignorantes. No caso da polarização político-partidária, devemos lembrar que a linha demarcada pelo PT, dividindo o país entre um nós e um eles, foi uma jogada bolada entre a cúpula partidária e o marketing petista para desviar o foco do escândalo do Mensalão. Não houve nada de parecido com isso na campanha de 2002, que apresentava um Lulinha Paz e Amor, falando de diálogo, harmonia, unidade nacional. E a divisão se impôs, favorecendo então o lulopetismo. Mas os ventos mudaram. Adiante, o nós contra eles, comprado total e radicalmente pela direita, levou à vitória de Bolsonaro e ao fracasso do PT em 2018. Aqui, o feitiço do maniqueísmo. Desculpa. O feitiço do maniqueísmo virou-se contra o feiticeiro maniqueísta original. Excludente é também a polarização nós contra eles no espaço da religião. Sempre tivemos atritos e conflitos religiosos entre católicos, macumbeiros, judeus, ramos tradicionais do protestantismo, como luteranos, batistas, presbiterianos, etc. Mas, no campo das polarizações conviviais, para não falar de alianças, como a do cardeal Arnes e do rabino Sobel, em São Paulo, a de presbiterianos e católicos na Bahia, também contra a ditadura, ou a presença do então abade do mosteiro de São Bento, Dom Timóteo, irmão de Tristão de Ataíde, na Comissão de Defesa do Candomblé da Casa Branca. O panorama muda com a entrada em cena do neopentecostalismo. Aqui, nenhuma polarização é convivial. O evangélico encara o campo religioso como uma praça de guerra. E assim, seus pastores e fiéis promovem espetáculos tristes e criminosos que vão de chutes à imagem da Senhora Aparecida a invasões de terreiro de candomblé. Além do espírito bélico, uma coisa preocupante. Os evangélicos parecem não ter qualquer compromisso essencial com a nação. Nunca vi igreja neopentecostal ou pastor evangélico concentrado em temas nacionais, discutindo a questão amazônica, o problema energético brasileiro, nossa movimentação no sistema das relações internacionais, a necessidade de inovação tecnológica. Nada disso. Parece que a única preocupação real dos evangélicos é se dar bem e converter os demais. Temos ainda as polarizações identitárias. E o discurso identitário é também um discurso binário e maniqueísta. Os identitários se acham moralmente superiores ao resto da humanidade. Veem-se como a própria encarnação do bem. Comportam-se como se o oprimido fosse um ente sagrado, o portador da verdade, do sentido e do destino histórico da humanidade. Quem se vê assim não tem o que aprender no mundo. Daí que a esta autoconsagração se alia a ignorância. Daí também que, quando questionada, essa gente reaja não com argumentos, mas com xingamentos. Trata-se de asfixiar qualquer discordância e adotam essa postura moral para atropelar os mais elementares princípios éticos. Vejam então qual é a estratégia discursiva do identitário. A afirmação de status através da afirmação da inferioridade social. A autovitimização como um atalho para a autonobilitação na figura sofrida e heróica do oprimido. Havia algo disso já na esquerda tradicional, num certo endeusamento do proletariado. A diferença é que a esquerda tradicional endeusava o proletariado, enquanto os identitários endeusam-se a si próprios. Acham-se donos da verdade, moralmente superiores ao resto da espécie humana e querem dominar o mundo. Quando uma pessoa é capaz de se convencer de uma coisa dessas, ela se converte em fanática. E o fanatismo se guia por uma perversão lógica tão insustentável quanto inflexível. Acha que vale tudo para impor o bem e destruir o mal. É uma postura comparável à dos evangélicos agredindo o candomblé.
Outro ponto é que os identitários não têm uma percepção global da sociedade. Pensam e operam de forma fragmentária, canonizando seus próprios guetos. Suas reivindicações não levam em conta a população brasileira, mas apenas os desejos e interesses deles mesmos. Veja-se o chamado Estatuto da Igualdade Racial, aquele papelucho elaborado por racialistas neonegros está de costas para a sociedade. Todas as políticas compensatórias ali propostas beneficiam exclusivamente a população negra, isto é, da perspectiva dos pretos que formularam o documento, inexistem índios e descendentes de índios no Brasil. Daí que o panorama seja de atomização, de pulverização total, pulverização da nação, inclusive. Para o identitarismo, a nação é uma criação artificial opressora que encobre as muitas nações que existem no seu espaço. A ideologia multiculturalista aponta para a dissolução do conjunto nacional, porque, mesmo dentro de uma cidade-estado ou de uma república-aldeia mínima, o identitarismo se verá obrigado a reconhecer a existência de nações distintas, como a das mulheres ou a das bichas. O anarquismo, mesmo no extremo do anarquismo individualista, se pensa a partir de uma unidade básica que é o indivíduo. Já para o identitário multiculturalismo, o indivíduo é algo genérico demais. Não existe o indivíduo, mas o preto indivíduo, o viado indivíduo, etc. E seus desdobramentos interseccionais, mulher, preta, lésbica, indivíduo, por exemplo. Existem algumas leituras do tema, mas uma em particular me atrai. Quem a sugeriu foi o sociólogo Gessé Souza. A sociologia weberiana dá forte ressalte em sua leitura do protestantismo ascético triunfante nos Estados Unidos ao espírito de seita, a capacidade protestante sectária de associação para fins de interesse comum. É um associativismo que se funda não em base afetiva, mas em relações horizontais de interesse. Indivíduos da mesma classe social ou do mesmo grupo profissional, por exemplo. Para Max Weber, a confiança intersubjetiva é produto do espírito de seita, por oposição ao princípio da fraternidade universal do catolicismo. E Weber vai ver nos Estados Unidos o reino por excelência desse espírito de seita, com seu típico associativismo exclusivista, que se expande em todas as direções para além da esfera religiosa. Vale dizer, ocorre a secularização do espírito sectário com a filiação religiosa, acrescida ou substituída pela filiação às mais diversas associações, sociedades, clubes e universidades. E é a exacerbação do associativismo sectário exclusivista que está na base da disposição multiculturalista para instaurar apartheids. O fragmentarismo identitário é produto do puritanismo anglo-saxão, do protestantismo ascético calvinista correndo nas baias do associativismo sectário. Mas vamos finalizar. A nação não é eterna, claro, mas neste momento da vida do Brasil e do mundo ainda é fundamental. Ao mesmo tempo, uma nação tem de se pensar como uma conquista permanente, como um plebiscito diário, como dizia Renan. É preciso definir, então, que direção dar às mudanças. A pergunta é, que nação nós queremos? Penso que, no caminho para responder a esta pergunta, teremos de recuperar nosso passado, recuperar nossas grandezas, inclusive para poder expor socialmente o legado democrático brasileiro. Agora, para se reinventar, o Brasil precisa de uma tremenda mudança de mentalidade com relação a si mesmo. Metanoia era a palavra grega para isso, mudar a mentalidade.
esta será uma formidável luta ideológica e cultural, não para voltar atrás, mas para ajustar as coisas. Porque sem um repensamento vertical de nossa história e da nossa sociedade, com vistas a uma reinvenção da nação, não iremos a lugar algum. Para enfrentar nossas desigualdades ou dar nosso recado ao mundo, precisamos nos reinventar como nação. Até para sonhar com o ideal utópico de uma Federação Mundial de Nações, fundada na solidariedade planetária, é preciso ter uma nação, um sentimento de pertencimento, uma comunhão de destino. Em resumo, é isso. Muito obrigado. Eu agradeço muito a Antônio Risério por ter aceito o convite e o desafio e cumprido tão bem o que a gente pediu, que era dar um início a essa proposta de pensar o Brasil hoje, quer dizer, dar um início aqui para nós. Ele vem desenvolvendo isso há muito tempo. Obviamente, isso é o que ele nos disse aqui, é o resultado de uma elaboração que vem se prolongando ao longo de muito tempo. E acho que ele nos propôs várias coisas, desde aquele início, falando em recusar o filme de Bandido Mocinho, né? O nós contra eles, essas polarizações todas, o binarismo maniqueísta, todas essas coisas que disse aí, até ir nos trazendo, quer dizer, através desse percurso pelos riscos e problemas do binarismo maniqueísta, até ir nos trazendo a esse desafio ou convite também para todos nós a mudarmos a mentalidade em relação a nós mesmos, Brasil, um país, uma nação, mudarmos essa mentalidade verticalmente e nos olharmos como podemos ser, como somos em todos os nossos pertencimentos. Eu acho que tudo que nós ouvimos aqui hoje vai ficar, podemos concordar mais, menos, ver, mas fica como sugestão de pensamento. E aí quero lembrar da importância de que isso fica no nosso portal, podemos assistir e ouvir algumas vezes, porque eu acho que foi de uma clareza enorme e sugerindo muita coisa para que pensemos mais. E é só um ponto de partida para continuarmos a partir daqui. Esse convite fica para todos, para falarem com outros, para lerem a obra de Risério, discutirem entre si e com ele, com as ideias dele, para cada um aí que seja. E eu repito para os que chegaram mais tarde, ele vai estar lançando os livros na livraria da Travessa de Ipanema daqui a pouco, vai sair, vai lá, e vocês encontram em outras livrarias também, então aí para continuar lendo e pensando nisso, acho que todos nós temos esse desafio de pensar o Brasil hoje de maneira ampla, profunda e vertical nisso. E convido a todos para a continuação desse ciclo, quinta-feira que vem, na mesma hora, 5h30 da tarde aqui. O conferencista vai ser o antropólogo Mércio Gomes, que presidiu a FUNAI, e vai falar sobre moral e ética no Brasil. E estão todos convidados. Muito obrigada. Boa noite.